Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui começando a nossa aula número 10 e falar para vocês nesse início, eu quero ver vocês melhor. Então, vamos botar os óculos aqui, ó. Agora. Então, observe bem, nós estamos num processo de meio do caderno, aproximadamente assim. E vocês devem ter recebido ou vão receber ainda hoje ou amanhã os 4 primeiros capítulos que nós vimos, os exercícios de classe resolvidos em PDF. Então a gente está mandando para o grupo, acho que já receberam, os 4 primeiros capítulos, funções e reações inorgânicas, com a parte de meio ambiente, hidrocarbonetos, introdução à química orgânica, funções orgânicas, oxigenadas, nitrogenadas e sulfuradas, 3 capítulos, e mais o capítulo de funções inorgânicas. Então são 3 de orgânica e 1 de funções inorgânicas. São 4 primeiros. Quatro primeiros. Esse caderno ele tem 8 capítulos. Nós estamos enviando os 4 primeiros e voltamos a responder as perguntas, as dúvidas que vocês estavam mandando para a gente. Nós passamos um período sem responder essas perguntas e foi um período que a gente estava com alguns problemas técnicos e nós estávamos também enfatizando toda a nossa concentração voltada para a finalização do caderno. A partir do instante que o caderno está pronto, impresso, confeccionado, tudo bem, então a gente volta a responder as perguntas. Já respondi algumas, mas algumas foram feitas no início de agosto. E alguns mandaram uma imagem com as dúvidas, e essa imagem depois de um certo tempo ela sai, então tem que ser reenviada. Então o aluno que quiser, a partir de agora, reenvia as dúvidas, as perguntas, que a gente vai tentar fazer e resolver para vocês, tá bom? Nós iniciamos hoje uma área da química orgânica que ela tem muito a ver com o que a gente estudou em ligações químicas, certo? Então, você está notando com o desenvolvimento das aulas que muitas vezes uma coisa depende diretamente da outra. E às vezes o aluno comete um grande erro, que é assim, vou estudar isso para quê? Será que isso cai? Ora, às vezes não cai alguns assuntos, eles não caem diretamente, mas eles caem indiretamente. Então você tem que procurar ser completo. Não é quantidade. Não se preocupem em fazer 100, 200, 1000, 3000 exercícios. Não é isso que vai fazer você acertar na hora da prova. Muitos que estão me assistindo, muitos que estão se preparando para o Enem, eles sabem que eles já fizeram isso em anos anteriores. E às vezes o resultado na prova não é o que se espera. Então não é quantidade, é eficiência, é qualidade. Note o seguinte, nós fizemos algumas alterações, alteração de estúdio, né? Esse estúdio de Los Angeles, Califórnia, o fraquinho. E também alteração no esquema, o número de aulas. Não 2 vezes, a mesma aula dividida em 2 partes. E isso está funcionando perfeitamente. Pelo menos essa é a resposta de alguns alunos que estão enviando mensagens para a gente. Não cansa, passa relativamente rápido e de repente o que é que acontece? Você tem um conteúdo mais leve para que você consiga raciocinar melhor. Tá bom assim? Bem, vamos iniciar a nossa aula de hoje, ok? Vamos falar na nossa aula de hoje, que é exatamente sobre propriedades dos compostos orgânicos. Não esqueçam que eu falei a vocês que isso é uma aplicação direta do que nós estudamos em ligações. Então nós temos compostos orgânicos, propriedades físicas. Os principais fatores que influenciam as propriedades físicas dos compostos orgânicos são... Então observem bem essa figura que tem no seu caderno, que é interessante. Está aí o Xando, muito legal, falando para vocês o que é que vai alterar as propriedades
dos compostos orgânicos. Vamos pela ordem. Tipos de interação. Quais são esses tipos de interação? As interações que você estudou em ligações químicas. Quais são? Van der Waals, dipolo-dipolo, pontos de hidrogênio. Então, tudo aquilo que a gente estudou, a gente vai ver agora a aplicação na química orgânica. Tamanho das moléculas. Esse tamanho, ele é importantíssimo nas propriedades. Tá certo? Quando a gente fala tamanho das moléculas, está falando diretamente em relação ao número de átomos que tem na molécula. Então, vai influenciar. Ramificações das cadeias carbônicas, moléculas de mesmo número de átomos. Então, a cadeia normal, ela tem um efeito diferente da cadeia ramificada. Então, primeira coisa, quais são os efeitos, as propriedades? São efeitos físicos dos compostos orgânicos. Quais são esses efeitos? Principalmente ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade, evaporação espontânea. Isso tudo é importante. Então vai depender tipo de interação, tamanho da molécula e ramificações. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, solubilidade. Percebam que é interessante. Muitas vezes, você já estudou o que é solubilidade, você já estudou química orgânica, você já estudou ligações. O que é que a gente está fazendo? Está juntando as coisas. Porque é muito comum no Enem ele perguntar sobre esse efeito. Tá certo? Então, são propriedades, características que você tem que interpretar em relação aos compostos que são dados. Então, é muito interessante, muito importante. E se você conseguir conciliar uma coisa com a outra, então você está no caminho certo. Certo? Essa palavra é importante, essa frase é importante. O caminho certo. O caminho certo é aquele que lhe dá eficiência ao fazer as coisas. Eficiência ao estudar, ao descansar, ao se divertir. Então, você usa a espontaneidade em prol dessa eficiência. O que é eficiência? É você fazer certo em menos tempo. A relação do tempo é importante, não é a relação de velocidade. Não faça rápido, faça certo. E para isso, use menos tempo. Então, vamos ver a nossa característica aqui, a nossa propriedade, que ela é interessante. Solubilidade. Você sabe que solubilidade, nós vamos falar isso 2 vezes nesse dia, nessa aula, em assuntos distintos, mas a solubilidade é exatamente a capacidade de algumas espécies se dissolver ou não em outras, principalmente na água. A água é usada como um padrão universal. A água solvente universal. Então dizemos que solubilidade de uma substância é a sua capacidade de se dissolver no solvente padrão. Geralmente o solvente padrão utilizado é a água, especificamente 100 gramas de água. Então qual o padrão para você avaliar a solubilidade de uma espécie? 100 gramas de água. Então, quando afirmamos que o butanol 1 tem solubilidade 7,9, estamos afirmando que nas condições ambiente, que é 25 graus e 1 atmosfera, nunca confunda condição ambiente com condições normais. As condições normais, a pressão é a mesma, 1 atmosfera, mas a temperatura é de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Podemos dissolver no máximo 7,9 gramas desse álcool em 100 gramas de água. Dissolver como? Exatamente aquele limite que você tem para essa dissolução. Para que a solubilidade seja termodinamicamente viável, é necessário que a entropia aumente. Consequentemente, a energia livre do sistema diminua. Então, quando a gente estiver estudando termoquímica, você vai ver essa expressão, você vai entender o que é isso, você vai entender que os sistemas, eles tendem espontaneamente, tá certo, a aumentar a desordem. Espontaneamente, há uma característica que torna viável o fenômeno que vai acontecer,
tá certo? Pelo aumento da entropia. Então, uma energia livre negativa. Consequentemente, a energia livre do sistema diminua. Ok? Então, isso é solubilidade. Agora, a gente volta a falar em assuntos que nós já vimos com vocês. Qual que é? Ligações. Essa questão fala no butanol 2. Butanol é um número de carbonos não tão baixo. São 4 carbonos. Então, como é que 4 carbonos conseguem se dissolver em água? Porque se você for ver a massa, é grande relativamente com a água. E por que isso? Por causa dos efeitos. E qual é esse efeito? A hidroxila. Butanol, então é um álcool. Se é um álcool, tem hidroxila. Se tem hidroxila, tem uma capacidade de dissolução. Certo? Porque semelhante dissolve semelhante. Aula de ligações, mais uma vez. Então, polar dissolve polar. Se tiver pontos de hidrogênio, a solubilidade é maior. Quanto maior o número de pontos de hidrogênio, mais é solúvel em água. Então, quanto maior o número de hidroxilas, mais solúvel em água. Para quem é da área de saúde, para quem associa isso com outras matérias, você tem que ser bem claro em relação a quais as substâncias hidrossolúveis, quais as substâncias lipossolúveis. Hidrossolúveis são as polares. Então, os carboidratos, por exemplo, eles têm uma grande massa, mas uma boa parte é solúvel na água, como o açúcar, que tem a sacarose, tem uma massa de 342 gramas por mol. É uma massa considerável alta. A massa molar da água é 18 gramas. Não é uma comparação direta com essa massa, mas você vê uma referência que existe. Então, observe, e por que a sacarose, com a massa tão elevada, é dissolvida em água? Porque ela tem muitas hidroxilas. As ozes apresentam as hidroxilas. Tem um número razoável de hidroxilas. Aí faz com que se dissolva em água. E o que é que tem a ver essa hidroxila? A formação das pontes de hidrogênio. Semelhante dissolve semelhante. As ozes têm hidroxila, a água também. Então há uma semelhança e dissolve. Já que se o composto não tem essas hidroxilas, então ele passa a ter uma tendência de ser lipossolúvel e não hidrossolúvel. Ok? Muito importante, associem uma coisa com a outra. Não esqueçam que aprender está ligado diretamente ao conceito de associar. Vamos lá. A solubilidade depende de alguns fatores. Os mais relevantes são as forças entre as partículas, de soluto e solvente, e a massa molar de soluto. Ora, não esqueçam que a gente vai pegar um soluto e colocar no solvente. Então, esse efeito é um com o outro. Então, semelhante dissolve semelhante. Quer dizer, forças semelhantes ou idênticas entre as moléculas definem a maior solubilidade. E quais são essas forças? Van der Waals. Aí você diz, puxa, esqueci de Van der Waals. Genericamente falando, Van der Waals, no Enem e outras provas, é utilizado exatamente para moléculas apolares. Dipolo para moléculas polares. E pontos de hidrogênio para moléculas fortemente polares. Tá certo assim? Bem entendido? Tranquilo? Ótimo. Essas moléculas fortemente polares é exatamente quando o hidrogênio está ligado a FON. Lembram do FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Ok? Para cadeias de massas semelhantes ou de valor aproximado, podemos dizer que moléculas polares dissolvem moléculas polares e apolares dissolvem moléculas apolares. Então, um óleo se dissolve no outro. O álcool se dissolve na água. Por que um óleo se dissolve no outro? Porque um é apolar, o outro também é apolar. O álcool se dissolve na água, até um limite de carbonos. Tudo bem. Por quê? Por causa das hidroxilas. Semelhança. Muito importante isso. Façam as questões do caderno, leiam o caderno mais de uma vez, assistam o vídeo mais de uma vez, porque está chegando perto. Tá certo? A nossa revisão vai começar aproximadamente no meio de novembro. Então vai ser novembro
dezembro e janeiro. Ok? Vamos lá, vamos embora. Para moléculas de mesma interação, quanto maior a cadeia carbônica, menor será a solubilidade. O que é a mesma interação? É exatamente a relação das forças. São polares ou são apolares? Então notem que aqui eu tenho exemplos de álcools. Só que a mudança básica é exatamente o número de carbonos. Então o etanol se dissolve em 100 gramas de água de forma infinita. O que quer dizer uma solubilidade infinita? Quer dizer que qualquer proporção de água e álcool que você coloque, a solubilidade vai existir. Então vamos imaginar, falando em percentual, se eu tiver 90% de água e 10% de álcool, a solubilidade existe do álcool na água. Se for o inverso, se eu tiver 90% de álcool e 10% de água, a solubilidade também existe. Então, a solubilidade infinita. Nos álcools, essa solubilidade infinita vai até 3 carbonos. Por quê? Porque só tem uma hidroxila. Então, essa base aí da hidroxila, ela é inibida pelo número de carbonos. Não esqueçam que numa molécula muito grande, o que é que ocorre? Uma parte é polar e a outra parte é apolar. Então, às vezes, a parte apolar é muito grande, envolve a parte polar. Às vezes, elas são equilibradas. Então, veja, o butanol 1, a partir de 4 carbonos, 7,9 gramas por 100 gramas de água. É um número baixo, mas que existe. Então, o pentanol, 2,3 gramas em 100 de água. O octanol, 0,05 gramas em 100 de água. Aí você pergunta, e por que é que vai diminuindo a solubilidade? Exatamente pelo aumento do número de carbonos. Aumentando o número de carbonos, uma parte da molécula se torna muito apolar, quer dizer, a parte apolar aumenta muito, considerando com a parte polar. Se você olhar, olha aí na figura, o último, octanol 1, ou 1-octanol. Pegue essa hidroxila da direita junto com o carbono. Essa é a parte polar. Todo o restante é apolar, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, por isso que a solubilidade cai muito, porque começa a prevalecer a parte apolar. Ok? Muito bem. Notem que todas as moléculas são de álcools, em que a hidroxila, em todos os casos, estão no carbono 1, sendo semelhante eletronicamente. Então, a diferença deve-se à massa molar de cada álcool. E essa massa molar deve-se ao número de quê? De carbonos. Então, esta é uma propriedade. Ok? Vamos lá, vamos para outra. Outro exemplo. Ácido carboxílico. Solubilidade. Ácido acético, pentanoico, hexanoico, heptanoico. Notem como vai diminuindo. Mais uma vez, olhem a linguagem usada. Acético, 2 carbonos, não esqueçam. Fórmico, 1 carbono. Então, essa linguagem ela é muito usada. Ácido fórmico recebeu esse nome por causa da substância isolada em formigas e abelhas. Exatamente o ácido fórmico, que para algumas pessoas alérgicas pode ser fatal. Ácido acético, acétum, azedo, é o que existe no vinagre. Então, o vinagre é uma solução de 3 a 6% de ácido acético. Então, a solubilidade é infinita por causa da carboxila, por causa da hidroxila, tá certo? Que tem e a pequena quantidade de átomos de carbono. No ácido pentanoico, note, passou para 3,7. Hexanoico, 1. Heptanoico, 0,72. Então, vai diminuindo. Então, a pergunta é, por que é que diminui? Porque aumenta a parte apolar. E qual é essa parte apolar? O número de carbonos presente. Acho que está bem claro isso aí, essa questão de solubilidade, semelhante dissolve semelhante, mas se existir a semelhança eletrônica, a diferença de um para outro pelo número de átomos, que define uma massa diferente. Bem, olha a observação dada em relação a esse quadro. Temos todas as moléculas de ácido carboxílico.
estão, então, tem o mesmo tipo de força, já que é um ácido, já que é semelhante, a função é a mesma. Entre as moléculas, que são pontos de hidrogênio, ok? Ou ligações de hidrogênio. Mas uma vez a diferença de solubilidade deve-se à massa. E essa massa deve-se ao número de carbonos. Bem entendido? Vamos lá? Temperatura de fusão. Bem, antes disso, vamos voltar para olhar para vocês, ver como é que você está acompanhando, como é que você está entendendo. Então, observem bem. Ponto de fusão e ebulição é separar as moléculas. Aqui é o estado sólido. Isso é o estado sólido. Vamos pegar aqui um pincelzinho para ajudar, tá bom? Ver. Ó. Vamos fazer uma analogia? Pegar o azul, fica melhor na imagem, né? Vamos fazer uma analogia, ó. Aqui você tem... Eu acho que o vermelho fica melhor. O que é que vocês acham? Vão me dizendo aí. Pronto, tá bom. Aí aqui você tem o estado sólido. O que é o estado sólido? É isso. As moléculas vibram, mas há uma distância regular entre elas. Aqui eu tenho estado líquido. É aleatório, desordenado, desorganizado, mas mantém uma certa distância. E aqui eu tenho estado gasoso, completamente afastado. Tá aqui, ó. Aqui para cá, tudo bem. Chegou no ponto, chegou. Ótimo. Sólido, líquido, gasoso. Então é claro. O que é que eu devo fazer para que o estado sólido se transforme no líquido? Fornecer energia. Eu forneço energia. Então essa vibração aumenta, aumenta, aumenta e vai mudando de estado. O que é que eu faço para passar do líquido para o gasoso? Forneço mais energia. Então vai passar para o gasoso. Então você tem que fornecer energia. Mas acontece que se essas moléculas estiverem muito próximas, se elas estiverem com a força grande, essa proximidade é devida a essa força, então a força entre elas é grande. Então eu tenho que fornecer mais energia do que o normal. Como é que eu vou separá-las? Fornecendo energia. Elas vão aumentar a vibração até mudar de estado. Mas se existe uma força grande, ela vai resistir à energia que eu vou fornecer. Então eu fico fornecendo mais energia, até chegar ao ponto delas se separarem e mudar de estado. Então essa é a mudança de estado. E o que é que tem a ver isso com a orgânica? O que é que tem a ver isso com as propriedades? Se essas moléculas têm uma força grande, é porque a interação é grande. E qual é a maior interação? Entre moléculas. Ligações de hidrogênio, ou pontos de hidrogênio. Depois, dipolo, e depois Van der Waals. Então, se for Van der Waals, é muito fácil de você separar. Veja os gases básicos que tem na atmosfera. Naturalmente, a temperatura ambiente, eles são gases. Primeiro, tem uma massa pequena. Segundo, são apolares, porque são substâncias simples. Quais são os gases que juntos totalizam quanto? Quase 100%. 98% aproximadamente dos gases do ar. Quais são eles? Nitrogênio, com 78%. Não esqueçam que quando a gente faz essa análise é o ar seco. Não entra o vapor d'água. Então tem o nitrogênio, 78%, e tem o oxigênio com 21%. Então dá 79%. E na verdade, às vezes se arredonda. Em estequiometria, às vezes se arredonda 20% e 80%. Certo? Esse 2% aí fica desprezível. Ok? Então entendam. Por que é que eles são gases? Porque eles são apolares, com uma pequena massa. Se eles são apolares, a força entre as moléculas é pequena. Então não precisa de muita energia para separar. Com pouca energia já estão separados. Por que é que a água é líquida? Naturalmente, a temperatura ambiente. Porque existe uma força maior entre ela, entre as suas moléculas. E qual é essa força? Pontos de hidrogênio. Ok? Então vamos associando. Isso é uma coisa interessante. E eu quero dizer assim, os alunos não estudam muito essa parte, tá certo? Esses efeitos do que a gente aprendeu.
Então tem que estudar, tem que estudar, tem que chegar lá. A gente tem que ser diferente. A gente tem que ser melhor em algumas coisas, procurar ser melhor em algumas coisas. Então observem uma coisa interessante, uma frase que eu vou dizer, talvez fique na sua cabeça e você entenda. Se você faz o comum, a sua nota é comum. E nota comum não passa. Fácil assim. E você só consegue ver o que todo mundo vê, então você entrou naquela grande massa do comum. É aquela que, não sei se você nota, mas que a nota nunca aumenta muito, nem nunca diminui muito. Fica ali. É aquela mediania. Não queira ser mediano. Ou bom ou ruim. O mediano acomoda. Ah, eu sou mediano, eu sei mais ou menos. Aí ele acomoda. É bom que você seja ruim em algumas coisas, porque se você for ruim, você fica incomodado e você vai procurar sair desse estado. Mas não esqueçam, tudo comum gera nota comum. Nota comum não passa. Então vamos buscar esse incomum. Vamos buscar essas especiarias. Vamos buscar 15 acertos em química. Estou brincando, não. A gente tem aí mais um caderno e a gente tem um caderno de revisão que eu acho que vai deixar você super afinado. Acreditem. Vamos lá. Bem, temperatura de fusão e ebulição. As temperaturas de fusão e ebulição dos compostos orgânicos, mais uma vez, dependem das forças atrativas entre as moléculas. Então, segue basicamente a mesma teoria da solubilidade, ou seja, forças de Van der Waals, dipolo e pontos de hidrogênio. Mas não esqueçam que para o mesmo tipo de força, a massa é determinante. Então vamos lá. Alexandre, é muita informação. Não, são duas. Em primeiro lugar, qual tipo de força entre as moléculas? Então você vai ver essa ordem de força. Van der Waals, mais fraca que dipolo, dipolo, mais fraca que pontos de hidrogênio. Em segundo lugar, a massa. Se a interação for o mesmo, o tipo de força for o mesmo, o diferencial é a massa. Certo? Então notem, molécula e molécula, elas estão aproximadas. Olha o desenho, esse F representa força. Então aproximou. Se essa força é muito alta, tem que fornecer mais energia. Se ela for baixa, tem que fornecer menos energia. Vamos lá? Olha o exemplo. Quanto mais intensas forem as interações intermoleculares, maiores deverão ser as energias necessárias para promover as transições de fase e, portanto, mais elevadas serão as temperaturas de fusão e ebulição. Olha aí, você aqui tem uma chama, colocou uma panela para ferver. Então, quando é que começa a ferver? Quando começa a se romper a força entre essas moléculas. Então, você vai rompendo a força entre as moléculas. Então, na água, você tem que aquecer. Ela entra em ebulição a nível do mar a 100 graus. 100 graus não é uma temperatura baixa. É uma temperatura relativamente alta para as moléculas, já que uma boa parte entra em torno de 10 graus, 12 graus, menos 6, que são as substâncias apolares. Aqui tem uma coisa que eu gosto de explicar a vocês, é o seguinte. Vamos para a prática. Pegou uma panela, você em casa pegou uma panela, colocou água. Você imaginar que você vai fazer macarrão, não é? E você sabe, não, eu não sei como faz nada, assim. Você fazer ovo e água gelada, pronto. As duas coisas que eu sei, certo? Aí, veja bem, o que acontece? Você pega uma panela, coloca água. Mas eu já vi, assim, antes do macarrão, bota água, né? Aí você nota que começa a aparecer umas bolinhas, assim que surge o aquecimento. E quando começa a ferver, começa a aparecer outras bolhas. Aquelas bolhas são diferentes. Isso é interessante que você entenda. Assim que você começa a aquecer, longe do ponto de ebulição, vamos imaginar que a temperatura ambiente seja de 25 graus, você colocou a panela com água, então ela começa a aquecer a 40, 55, 60, ok? Essas primeiras bolhas, elas correspondem aos gases que estão dissolvidos na água. Você sabe que devido à pressão,
A pressão atmosférica empurra esses gases para a água. Por isso é que na água tem oxigênio. Por isso é que os peixes conseguem tirar o oxigênio da água. Não é da molécula de água, é dissolvido na água. Aí quando você começa a aquecer, esses gases dissolvidos começam a formar essas bolhas e saem. Depois que eles saem, então automaticamente o que é que vai acontecer? Surgem outras bolhas em movimento. Essas bolhas já são as moléculas de água que estavam no estado líquido se transformando em vapor. Então, você deixa a energia, até chegar a um ponto que elas saem. Se você deixar o fogão ligado com a chama em uma panela, ela vai vaporizar toda depois de um certo tempo, ok? Mas não esqueçam, isso depende das forças. Vamos lá. Para moléculas apolares, o ponto de ebulição será tanto maior quanto maior for a massa molecular. Geralmente maior cadeia carbônica. Ok? Então notem, metano, menos 161 graus Celsius. Etano, menos 87 graus Celsius. Aí notem que a diferença aí, ó, a interação é a mesma, os dois são apolares. Ok? São hidrocarbonetos. Alcanos são apolares. Então, o que é que ocorre? Por que há uma diferença grande, relativamente, né? É quase o dobro. Então, observe bem, por que isso? Porque, na verdade, o que vai acontecer é que há uma semelhança nas forças, mas há uma diferença nas massas. Então, essa pequena diferença vai produzir isso. Vamos ver, ó. C5H12, pentano. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, quer dizer, força de Van der Waals, quer dizer, moléculas apolares. Instantâneo induzido quer dizer a molécula apolar que se choca com a outra e produz esse dipolo. Com ebulição, 36. C6H14 é o hexano, o mesmo tipo de força, 69. C8H18, mesmo tipo de força, 126. Então, por que vai aumentando? A interação é a mesma, a massa é diferente. Então, aumenta. Ok? Vamos ver. Isso quer dizer que para moléculas de massa molar relativamente próximas, a temperatura de ebulição segue a ordem que eu falei para vocês. Não esqueçam isso. Forças de Van der Waals é uma força menor do que a de polo-dipolo, que por sua vez é menor do que as pontes de hidrogênio. Olhem a relação, essa tabela é interessante, né? Esse capítulo no começo ele é cheio de tabelas, mas é para você ler, você interpretar. Não esqueçam que tabelas e gráficos, eles com certeza vão ser usados no Enem. Então você tem que ter, vamos imaginar assim, uma prática em relação a ler um gráfico. Você tem que ter uma certa prática em relação a ler uma tabela. Então notem, primeiro composto, que é o C3H8, ele tem massa 44 gramas por mol. Segundo composto, cloreto de metila, 50,5 gramas por mol. E o terceiro é o álcool, que tem 46 gramas por mol. Então, notem. Tipo de interação, dipolo instantâneo, quer dizer, apolar, Van der Waals, o primeiro caso. Segundo, dipolo permanente. E o terceiro, pontos de hidrogênio. Então, observem. É claro que o que tem a menor temperatura de ebulição é o que for apolar, já que a massa não é assim tão distante um do outro. Então é exatamente o propano, menos 42,1 graus Celsius. Segundo, cloreto de metila, menos 23,8, porque já é um dipolo permanente. E o maior de todos, veja como dá um salto. Por que esse salto tão grande? Porque um estava na ordem do abaixo de zero, menos 42,1. O outro também, menos 23,8. Ah, mas não é polar? Sim, mas a massa é relativamente pequena. Aí o outro deu um salto, a massa não é tão grande, não é chegar a 50, é próxima, né? A gente pode considerar que essas massas são todas próximas. Aí passou para 78,5. Que salto! Que salto! É exatamente o álcool etílico. Aí você pergunta por quê? Porque as pontes de hidrogênio é uma interação mais forte.
Então, notem o que tem em cima. Van der Waals abaixo de dipolo, abaixo de pontos de hidrogênio. E olhem o prático, que é isso que tem aqui. Essa tabela. Entendido aí? Para moléculas de pequena massa, o ponto de ebulição será anormalmente grande se tiver pontos de hidrogênio. Mais uma vez, pontos de hidrogênio. Ó. Aí o que é que faz? O metanol, a massa relativamente pequena. Mas tem hidroxila, então tem as pontes de hidrogênio. Aí tem metanol, etanol e butanol. Veja como aumentou, 65, 78, 118. Alexandre, a massa não foi alterada relativamente de forma maior um do outro? Por que que não dobra a temperatura da ebulição? Por exemplo, se o primeiro é 65, por que é que o outro não passa para 130? Ora, porque nesse caso a massa não tem influência tão grande, ela tem influência, mas a maior influência é exatamente da interação das pontes de hidrogênio. Ok? Vamos lá? Bem, vamos analisar direitinho, ver como é que se faz e ver o seguinte, ó. Veja bem, vamos lá fazer a transição. Eu gosto de falar com vocês assim, é como se eu estivesse perto. Eu estou aqui falando para você, eu estou vendo aquela massa de alunos olhando para mim. Ok? Então eu quero dizer a vocês o seguinte, recapitulando, estamos estudando propriedades que têm os compostos orgânicos. Quais as propriedades básicas que nós estamos estudando? Solubilidade e ponto de fusão e ebulição. Principalmente o ponto de ebulição. No Enem ele pode dar dois compostos e perguntar qual que deve ter o maior ponto de ebulição. Então você vai seguir exatamente esse roteiro. Solubilidade é idêntico, tá certo? Só que assim, a solubilidade em relação à massa é o inverso. Se a massa é maior, dissolve menos. Mas a interação é idêntica, polar com polar, apolar com apolar. Os polares, principalmente pontos de hidrogênio, sempre tendo uma força maior. Vamos lá. Olhe para mim, por favor. Se você tiver numa prova e alguém citar, perguntar alguma questão, perguntar, falar, explicar sobre a anomalia da água, a água é uma anomalia. Ela deveria ser um gás e não é. Então você vê isso em física por causa do calor específico. Você vê isso em química. Então qualquer anomalia sobre a água, ela começa a ser explicada pelo princípio das pontes de hidrogênio. Então, pontos de hidrogênio é fundamental. Outra coisa, a água é a única substância que normalmente pode ter diversas interações de pontes. A água, H2O, então tem dois hidrogênios, seriam duas pontes. Mas no oxigênio, após efetuar a ligação, sobram 4 elétrons, que são dois pares, mais duas pontes. Então a água pode formar de 1 a 4 pontes, dependendo do estado físico. Quando está no estado sólido, vai formar 4 pontes, 2 com os hidrogênios, 2 com os pares eletrônicos. Ok? Gravem isso. Vamos lá. A cada dia, força. Ah, mas eu estou cansado. Descansa. Vai para a rede. É bom. E tem uma coisa boa, é rede. Viu? Ah, mas eu estou meio assim. Come bem. Aí passa tudo. Macaxeira com carne de charque, sei lá. Manteiga. Tá aperreado com alguma coisa? Como prato de macaxeira, carne de charque. Para ver se não melhora. Duvido que não melhore. Vamos ver. Vamos fazer aqui a nossa transição. Composto de cadeia ramificada tem ponto de ebulição mais baixo que o seu isômero de cadeia reta. A ramificação deixa a superfície menor, decorrendo forças mais fracas. Então você vai dizer, Alexandre, essa aí não entendi nada. Vamos ver. Molécula, outra molécula. Interação. Essa é uma molécula linear, não tem ramificação, essa também. A interação. Aqui.
É uma interação total. Então, quando ela é uma cadeia normal, ela pode interagir com todos os seus átomos. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma cadeia normal e aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Na ramificada, uma das opções é só um lado da ramificação bater na outra molécula e ser atraída, tá certo? Então, veja, se é normal, há uma interação total. Se é ramificada, uma possibilidade de ser uma interação muito menor. Veja, ó, aqui tudo, aqui só um átomo. Entendido? Então, isso explica para você. Vamos para o desenho, vamos voltar para o desenho, ok? Tá aqui, ó. A ramificação deixa a superfície menor, decorrendo forças mais fracas. Então, notem a interação que existe aqui, menos 1 grau Celsius. E note esse, ó, menos 11,7. Esses dados aqui são dados reais, não é especulação. Aí você pergunta, por que é que esse é menor? Porque a interação é menor. Nesse composto, quando ele se aproximar de outro, ele tem a possibilidade de se aproximar com esses 3 carbonos que estão aqui. Ou só a ramificação, tocando na superfície do outro. Já no outro caso, não. Se tem 4 carbonos, então a possibilidade dos 4 carbonos estarem um com o outro. Então a interação é maior. Se a interação é maior, você tem que fornecer mais energia para separar essa interação. Então, se a fórmula é a mesma, se a função é a mesma, as substâncias ramificadas sempre têm um menor ponto de ebulição, porque tem menor interação. Bem, nós estamos falando de efeitos. Esses efeitos produzidos na molécula. Então, nós temos aqui, ó, nós temos efeitos que nós vimos, efeitos de interação, que vai influenciar na solubilidade, vai influenciar no ponto de ebulição, ponto de fusão e ebulição. Já vimos primeiro força entre moléculas, segundo massa. Eu perguntar a vocês agora, quem deve ter o maior ponto de ebulição? O propano ou o octano? Rapidamente você responde o quê? Octano. Por quê? Tem a maior massa. A interação é a mesma porque são semelhantes. Ambos são alcanos, então força de Van der Waals. Quem deve ter a maior temperatura de ebulição? O etano ou etilamina? Veja como a função é importante agora. Etilamina ou etano? Resposta é etilamina. Por quê? Porque ele tem o nitrogênio e tem o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então é uma força por pontos de hidrogênio. Aumentou a força. O número de átomos é o mesmo. Quem deve ser mais solúvel? O butanol 1 ou o butanol ou butanodiol 2,3? Pensem. Butanol 1 ou butanodiol 2,3? Quem deve ser mais solúvel em água? Resposta: butanodiol 2,3. Por quê? Porque tem 2 hidroxilas. Maior número de hidroxilas, maior solubilidade. A massa é a mesma, 4 carbonos. Então, a sua cabecinha já começa a funcionar de outra forma. Quer um conselho? Vejam os vídeos mais de uma vez. Quando você for para o caderno e você tiver alguma coisa para considerar, você vê outra vez o vídeo. Mas acontece que esses efeitos, eles ocorrem devido à presença de radicais. Veja o exemplo que eu falei para vocês. Propano ou octano. Então, quem tem mais carbonos. Veja o exemplo que eu falei para vocês. Vamos imaginar o etano ou a etilamina. Então, olha esse grupo amino. Qual o efeito que ele vai produzir na cadeia? Então, nós vamos estudar 2 efeitos eletrônicos. Na aula de hoje, a gente vai ver o primeiro e a gente vai deixar o restante para a próxima aula, para que seja uma coisa bem leve.
para que você repita bem, para que você entenda bem. Quando você estiver estudando, anote, escreva. Escreva alguma coisa que lhe chamou a atenção para o seu aprendizado, ou que lhe chamou a atenção porque você não tinha notado e percebido antes. Essas palavras que você anota, elas são muito importantes, certo? É isso que eu estou dizendo desde o começo. Você quer passar, você tem um sonho. Então tenha estratégia, tenha técnica, porque só a força não resolve. Ok? Então são dois efeitos eletrônicos. Um é chamado de efeito IS, que é o indutivo estático, e outro é chamado de efeito mesômero. A gente hoje vai ver o efeito IS. O efeito IS nada mais é do que uma aplicação da eletronegatividade. Já o efeito mesômero não é só uma aplicação da eletronegatividade, é um deslocamento de elétrons. Ah, mas eu nunca vi isso. Viu? No benzeno. Como é que se explica o benzeno? Tá certo? É como se fosse um círculo, porque os elétrons estão em movimento. Então, esse movimento é chamado de efeito mesômero. Ok? Então, cada um tem um tipo. Mas antes de começar, para você ir se acostumando, memorizar bem, entender bem, vamos lá. Dois efeitos nós vamos estudar. IS, mesômero. Efeito IS ocorre só em ligações simples e devido à diferença de eletronegatividade. Efeito M ocorre em elétrons π, quando ele tiver a capacidade de sofrer um deslocamento. Então a gente vai estudar o porquê. Mas nesse início, gravem. São quantos efeitos eletrônicos que nós vamos estudar? 2. Quais eles? IS e M. Qual a diferença? Sigma e π. Oxi, que coisa fácil. Já gravou. Se o efeito for numa ligação sigma, é IS. Ah, então esse S vem de sigma? Não. Esse S vem de static. É indutivo static. Porque é um efeito estático. Tá certo? Então, mas você, para memorizar, você pode associar. Fica muito fácil. Se for em ligação sigma, IS. Se for em ligação π, com o deslocamento, os elétrons π, M. Ó, tá bom demais. Vamos embora. Então, vamos ver aqui, ó. Quais efeitos eletrônicos que um radical pode produzir numa cadeia carbônica? Boa pergunta. Efeitos eletrônicos em compostos orgânicos estudam os efeitos de atração ou repulsão de elétrons numa cadeia carbônica. Esses efeitos agem sobre estrutura molecular, tá certo? Determinando regiões de maior e menor densidade eletrônica e, consequentemente, maior ou menor possibilidade de ocorrência da reação. Isso está ligado diretamente às reações. Então, notem os desenhos. Vocês não estão entendendo nada em relação a esse desenho. Tá assim, olha o primeiro da esquerda. É como se fosse um carbono ligado a 4 átomos. Qual que é mais eletronegativo? É o que está em vermelho. Esse vermelho aí está indicando a densidade eletrônica. Então, o verde é o intermediário, o azul, a densidade eletrônica baixa, e o vermelho, densidade eletrônica alta. Então, provavelmente, esse átomo que está cercado pelo vermelho é um átomo mais eletronegativo, tanto num caso quanto no outro. Ok? Se a gente pudesse tirar uma foto da molécula, ela iria ter essa aparência. Efeito indutivo estático. Polarização permanente enquanto existir a ligação. De uma ligação sigma. Então, veja bem, vou repetir. IS tem que ser em sigma. Ela é permanente. M tem que ser em π. Não é permanente, é dinâmico. Então, vamos ver. Um é IS, outro é M. O IS é em sigma, o M é em π. O IS é estático, o M é dinâmico. Esses elétrons π em movimento. Então, se acostumem com isso. Vamos embora. Efeito indutivo negativo. Ora, o que é um efeito negativo? É o radical que vai atrair elétrons da cadeia carbônica. Então, notem, o efeito eletrônico é que o radical vai atrair elétrons sigma dessa cadeia. A cadeia é representada por R. Olha o desenho que está aí.
Quem é o cloro? É o elemento mais eletronegativo do que o carbono. Se ele é mais eletronegativo, ele vai atrair. Olha a seta aí indicando a atração eletrônica. Então, se alguém perguntar, se uma prova lhe perguntar, se uma questão induzir a essa interpretação, o que é que o cloro está fazendo na cadeia carbônica? Ele está atraindo elétrons. Se ele está atraindo elétrons, é chamado de efeito menos IS. Por que menos? Porque ele está atraindo para si os elétrons. Então ele fica negativo. Então efeito IS negativo. Quais são os radicais que vão produzir o efeito IS negativo? Os que forem mais eletronegativos do que o carbono. Simples, fácil. Efeito positivo. Efeito eletrônico em que o radical repele elétrons para a cadeia. Então, vejam essa forma de interpretar. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele vai atrair elétrons do hidrogênio. Notem que aí tem 3 setas azuis, indicando a atração dos elétrons do par eletrônico, né? É uma indução. Não esqueçam que isso aí não é assim, não é uma ligação iônica, não é definitiva, não é transferência de elétrons, é apenas a atração. Então esse carbono, ele vai atrair elétrons dos 3 hidrogênios. Como ele atrai elétrons, ele está carregado de elétrons, então ele induz para a cadeia esses elétrons. Ele não doa, o IS não doa, apenas induz. Ok? Então, se ele induz para a cadeia, ele está empurrando elétrons para a cadeia. Então, é chamado de efeito mais IS. Ocorre em ligações sigma e ocorre empurrando elétrons para a cadeia. Então, veja bem, quais são os efeitos IS? Menos IS, atrai elétrons da cadeia. Quais são os radicais? Os mais eletronegativos. Mais IS, empurra elétrons para a cadeia. Quais são os radicais? Os que têm carbono e hidrogênio. Então ficou fácil. E o que é efeito IS? É uma indução. Essa indução é estática e ocorre em ligação sigma. O efeito indutivo diminui com a distância, sendo percebido de acordo com o radical, que provoca o efeito, até o 4º átomo de carbono. Então observem, essa relação da indução, ela é interessante. Vamos imaginar que não tivesse a pandemia, não tivesse o confinamento e você estivesse em casa. Então, você, 6 horas, passa na Agamenon Magalhães, sentido Boa Viagem, por exemplo. Então, notem que o trânsito, muitas vezes, ali é parado. Você fica ali no viaduto parado. Então, vamos imaginar que no trânsito parado, o carro deslocou 2 metros. Então, o que está atrás desloca, também desloca. Chega um ponto que não. Então, é uma indução. Essa indução vai influenciar nos mais próximos. O carro andou 1 metro. O que está atrás, às vezes, nem desloca. É uma distância tão pequena que ele fica parado. Então, isso é uma indução. E essa indução é limitada. No trânsito, se você tem uma indução de um carro, ele vai até chegar a um ponto que o carro não vai mais se deslocar, como eu falei para vocês. Mas eu tenho um trem. Aí é diferente. Ele está junto um com o outro. Então, quando um vagão se desloca, o outro também. Ok? Então, a indução ela é limitada. Por que eu estou dizendo isso? O que é que tem a ver carro? Exatamente pela figura que está aí. Olha a figura. O efeito indutivo diminui com a distância, sendo percebido de acordo com o radical que provoca o efeito até o 4º átomo da cadeia. E você vê isso na cadeia pelo tamanho do vetor. O cloro atraiu elétrons do primeiro carbono, então o vetor de um tamanho. Esse primeiro carbono já ficou carente, deficiente de elétrons, atraiu do segundo carbono. Note que o vetor já diminui um pouquinho. O segundo vai atrair do terceiro, já é menor. O terceiro do quarto já é menor ainda. Chega um ponto que o deslocamento praticamente é zero. Então, na prática, o efeito indutivo é percebido até o 4º carbono. Não esqueçam disso. Os radicais negativos são mais eletronegativos do que o carbono, enquanto que os radicais positivos são os que possuem apenas carbono e hidrogênio. Gravem essa dica aí que fica muito importante. Quanto mais carbonos e maior o número de ramificações, maior será o efeito. Certo? Então eu tenho efeito menos IS.
Quais os radicais que provocam o efeito menos IS? Flúor, cloro, bromo, iodo e hidroxila. Certo? Gravem os halogênios, que isso vai influenciar muito. Efeito mais IS, os que têm carbono e hidrogênio. Maior número de ramificações, maior efeito, porque está mais próximo. Não esqueçam que o efeito indutivo depende da distância. Ok? Então, vai diminuindo até chegar no hidrogênio. E a gente vai usar isso em quê? Em acidez e basicidade. Quando chegar na parte de acidez, essa relação do halogênio no ácido carboxílico ele vai ser fundamental. Ok? Então, antes de passar para outra aula, veja bem, a gente teve uma introdução nessas propriedades, nesses efeitos. A gente vai dar seguimento na próxima aula, já para que você note que a quantidade foi pequena de informações, mas já para que você perceba, que você vá adiante e veja isso mais de uma vez. Eu tenho certeza que muita gente nunca estudou isso. E isso vai ser importante no que a gente vai fazer na prova. Ok? Não esqueçam que é nem 100%. Esse é o nosso objetivo. Bem, vamos fazer a transição. Vamos dar a vocês, para o início dessa aula 11, vamos dar a vocês 5 segundos para você paralisar a gravação e tomar água, fazer o que você quiser, parar um pouquinho, desopilar para a gente mudar esse assunto, ok? 5 segundos. Bem, voltamos à aula 11. Mas eu não vou começar falando na aula 11, não. Vou começar falando naquela questão que eu deixei na aula passada, que tinha lá bem grande, desafio. Alguns alunos mandaram algumas informações para mim. Outros talvez não tenham feito, mas é um desafio. Essa questão, você vai ver que ela é muito importante, porque vai dar a você uma versatilidade diferente. Essa questão é feita em etapas. E essas etapas vão exatamente conseguindo o seu espaço progressivamente. Vamos dar um exemplo. A nossa vida é muito imediatista, atualmente. A gente liga o celular, automaticamente quer que ele interaja com o que você quiser. A gente liga o computador, automaticamente vai direto no que você quer. Mas tem coisas que não pode ser assim. Quando você vai construir alguma coisa, essa construção ela tem que ser em etapas. Com a casa, você começa analisando o solo, vendo o terreno, fazendo uma boa base. Depois as paredes, o chão, o telhado. Então isso requer etapas. Tem até assim pessoas que são especializadas em cada uma dessas etapas. O acabamento já é outro tipo de pessoas para isso. Vamos imaginar que você seja um médico. Tem cirurgias de 40 minutos, mas tem cirurgias de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas. Então uma cirurgia de 10 horas, primeiro ela não é feita por uma pessoa. Aquele médico que vai chegar e realmente fazer a essência da cirurgia, ele chega depois. Há uma preparação. Então, tem outros cirurgiões que vão preparar para que aconteça. Então, você tem que se acostumar em usar, quando puder, o imediatismo, mas ter paciência para seguir etapas. E essas questões em etapas, elas ocorrem muito em estequiometria e em soluções. É o assunto que a gente vai iniciar hoje. Certo? Por exemplo, nessa questão, se você for fazer sequenciadamente, e essa questão vai ficar gravada, para mim ela é assim uma raridade, porque nem todo mundo faz. Então você vai olhar mais de uma vez e ao entender, você vai estar, sua mente vai estar em outro plano. É isso. Não é só a quantidade de estudo, é exatamente o que vai acontecer com a sua mente.
você nota que quando a gente começar a fazer essa questão, você vai ter 4 variáveis. Puxa, a gente estava acostumado a 2 variáveis, uma variável é o mais comum. Então, 4 variáveis, como é que a gente vai fazer isso? Sempre que você tiver um problema, você tem que analisar qual a associação que o problema quer fazer. E como é que você vai chegar até lá. Ok? Então, quem tentou fazer essa questão, e o mais importante, eu tinha falado para vocês, o mais importante não era acertar, era você ir tentar fazer a questão, para você ter um desenvolvimento diferente. Então, vamos lá fazer a nossa transição e vamos para essa questão, que eu estou ansioso para fazer para vocês. Para quem não lembra, na última aula foi colocado exatamente assim, ó. 24 gramas de uma mistura de H2 e CO queimam completamente, produzindo 112 gramas de produtos finais. Quais as massas de H2 e CO existentes na mistura inicial? Aí você diz, puxa, que questão tranquila, vê, 2 linhas só. Como é que pode? E são dados, ó, 24, 112, mas o 24 é a soma, o 112 é a soma. Então, você vai ter que fazer em etapas. E o segredo está exatamente nesta soma. Veja como se faz. Primeira reação. 24 gramas de uma mistura de hidrogênio e CO queimam completamente, produzindo 112 gramas de produtos. Então, você vai ver qual o produto na primeira reação, qual o produto na segunda reação. Quais as massas de H2 e CO existentes na mistura inicial. Então, notem como a gente faz. Nós vamos tentar eliminar as variáveis. Para eliminar as variáveis, a gente tem que fazer um sistema, a gente tem que isolar alguma coisa. Então, o que foi que eu fiz? Vamos imaginar que você não sabe fazer, mas você sabe fazer a reação. O H2, quando queima, ele reage com o O2, o que é que ele vai produzir? A água. Porque é uma mistura que queima completamente. Então, na primeira reação, eu tenho H2 reagindo com oxigênio formando água. O Enem talvez desse essa reação, talvez não, porque eu disse a vocês que reação de combustão o Enem não tem obrigação de dar, tá certo? Então vamos ver, o que foi que eu fiz? Primeira linha, já que a equação está balanceada, eu associei a equação molar. 1 mol de H2 produz 1 mol de água. Em massa, 1 mol de H2 é quanto? 2 gramas. E 1 mol de água, 18 gramas. Tem que ser em massa? Não. Poderia ser em número de moles, poderia ser em volume. Mas acontece que o dado que ele deu foi em massa. Tanto a soma dos reagentes quanto a soma dos produtos. Então, na primeira reação, 2 produz 18. 2 de hidrogênio, ao reagir com oxigênio, produz 18 de água. Aí, a gente vai observar no texto qual a pergunta. Qual a massa de H2 e CO? A massa de H2 é A, nesse esquema que eu montei para vocês. E a massa de H2 é A, é assim, ó, quando você tem um sistema, se você quer, tem 2 variáveis, se você quer uma variável, você isola a outra variável. Então, se eu quero A, eu isolo X. Opa, tá chegando no ponto certo. Vocês chegando nesse ponto aí interessante. Se eu quero A, vou isolar X. Então, quem é X? Fazendo o produto dos meios, produto dos extremos vai ser 18 vezes A dividido por 2. Isolei o X. 18A por 2, o que foi que eu fiz? Cortei 18 com 2, deu quanto? 9. Então, 9A. Então, qual a relação que existe entre X e A? X é 9 vezes A. Primeira relação que existe. Guardem essa expressão que a gente vai usar. Vou passar. Segunda equação, o CO queima, é exatamente as 2 queimas que ele fala. CO queima dando CO2. Claro, veja bem, você tem que saber, tem que ter uma noção. Se ele vai reagir com oxigênio, vai chegar ao oxigênio. Não existe o CO3, nem CO4, nem CO5. Então, o próximo óxido do oxigênio, além do CO, é o CO2, que é o mais comum. Então, você monta a reação. Notem que eu coloquei de vermelho. A estequiometria é isso. Você associa só uma coisa com a outra. Qual a massa molar do CO? 28 gramas. CO2, 44 gramas. Na reação dada, qual a massa de CO? Não sei. B.
e com a massa de CO2, Y. Ok? Então, mais uma vez, quem eu quero saber? B, porque a pergunta inicial que ele faz é sobre os reagentes. Se eu quero B, isolo Y. Quem é Y? 44 vezes B por 28. Dá para dividir? Não, mas dá para simplificar. Simplificando, dividir por 4. 44 por 4 dá 11. 28 por 4 dá 7. Então ficou 11B por 7. Opa, então até agora, x é igual a 9A e y é igual a 11B por 7. Aí eu pergunto, qual a relação que agora eu tenho com A e B e x e y? Quem é A e B? São os reagentes. Mas o que foi que ele disse? Que a soma dos reagentes é 24 gramas. Quem é x e y? São os produtos. Foi o que ele disse? Que a soma dos produtos, 112 gramas. Então, com isso aí, a gente vai para a equação. Veja como ficou interessante. X mais y é 112 gramas. Como é que eu sei isso? Através do texto. Ele diz isso. Somando a soma dos produtos, a massa final dos produtos é 112. E quais são os produtos? X, que é a massa obtida na primeira reação de água, e Y, que é a massa na segunda reação de gás carbônico, CO2. Mas acontece que eu não quero X e Y, eu quero A e B. Então vamos ver. Lá no começo, e você pode voltar quantas vezes você quiser a imagem, ok? Quem é X? 9A. Quem é Y? 11B por 7. Foi o que nós encontramos. Então notem que eu estou definindo uma equação em função de A e B, porque é o que eu quero. Para achar A e B, eu isolei X e Y. Então ficou muito fácil agora. Mas eu tenho uma fração. Como é que você elimina uma fração? Multiplica por seu denominador. Então eu vou fazer o quê? Multiplicar tudo por 7. 9A, multiplico por 7, para eliminar o denominador. 9 vezes 7, 63. Então 63A. 11B dividido por 7, multiplico por 7. Aí corto 7 com 7, dá quanto? 11B. 112 vezes 7, 784. Defini a minha equação em função de A e B. Ora, todo mundo sabe, se eu tenho duas variáveis, tenho que ter duas equações. Ok? Primeira equação que eu defini, 63A mais 11B igual a 784. Qual a outra relação que eu sei entre A e B? O dado do problema. Foi que ele diz que a soma das massas dos reagentes é igual a 24. Então, A mais B é igual a 24. Aí eu posso isolar tanto A quanto B, porque eu quero as duas. Isolei o B. Passando o A para o outro lado, então quem é B? 24 menos A. Aí eu vou pegar essa informação e jogar na equação de cima. Qual a equação de cima? 63A mais 11B igual a 784. Mas eu já achei que o B é quanto? 24 menos A. Substituo. 63A mais 11B. Quem é B? 24 menos A. Igual a 784. Então ficou 63A mais 264 menos 11A, fazendo produto, igual a 784. Vou operar a variável A. 63A menos 11A dá quanto? 52A. O 264 está positivo. Vou passar para o outro lado, negativo. Aí ficou 52A igual a 784 menos 264, que é 520. 52A igual a 520. Quem é A? 520 por 52. Quem é? 10. Quem é B? 24 menos A. 24 menos 10. 14. Cheguei ao resultado. Qual a massa de A? 10. Qual a massa de B? 14. Quem é o A? É a massa do reagente e gás hidrogênio. Quem é o B? Massa do reagente monóxido de carbono. Muitos alunos mandaram mensagem dizendo que tinham tentado diversas vezes e não tinham conseguido. Exatamente esse mecanismo, esse racionalismo que você tem que chegar. Então, anotem direitinho, copiem, entendam, olhem mais de uma vez. E eu vou dar um conselho. Olhem mais de uma vez, façam o que quiser e depois esqueçam. Daqui a 10 dias, daqui a 12 dias, daqui a 7 dias,
você pega a mesma questão e tenta fazer outra vez, sem olhar nada, para ver se o racionalismo está junto com você ou se ele se perdeu um pouco, ok? Para você entender esse mecanismo, nós partimos de 4 variáveis e chegamos ao nosso resultado. Isso porque nós tínhamos o dado do problema. 3 segundos para olhar. Bem, vamos lá. Essa questão importantíssima. Finaliza a estequiometria. Vocês vão receber, essa semana já deve ter recebido, 4 capítulos com os exercícios de classe resolvidos. Depois vocês vão receber o restante dos 4 capítulos. Ok? Vamos agora, de forma leve, sem forçar, num tempo bom. Note que o tempo de aula diminuiu e a gente está conseguindo ver 2 assuntos. E a gente corre? Não. Bem devagar, explicando e reexplicando. Isso é importante para todos. Mas agora a gente vai começar soluções. Estequiometria e soluções são 2 assuntos que os alunos reclamam muito. Estequiometria, a gente já viu que se você usar essa técnica, está avaliando massa, volume, volume, massa, número de partículas, fica muito fácil. Tendo a equação e respeitando os coeficientes. Ok? Soluções. A gente vai fazer assim. Todo assunto que você estiver estudando, você divide em etapas. Fica mais fácil para você. Por quê? Porque, na verdade, você, na sua cabeça, para lhe dar um estímulo maior, uma etapa você não sabe bem, mas a outra você já sabe. Quando isso minimiza os problemas para você chegar lá. Eu gosto de fazer isso porque o aluno aprende mais. Porque ele se preocupa com aquela etapa. Então eu vou esclarecer para vocês. Soluções. Dividimos em 3 etapas. Soluções de estequiometria. Está no Enem, está na Faculdade de Boa Viagem, está na FIP, está na Unasal. Todos que tiverem vestibular. CISAL, que é estadual, mas muita gente vai fazer em Alagoas e essas outras universidades. Embora alguns alunos queriam sair para fazer outras faculdades, não vai ser necessário, pelo aumento no número de vagas. Ok? Mas vamos lá. Gravem e não esqueçam. Assimile. Soluções. Vamos dividir em 3 partes. Então procure aprender bem cada uma delas. Qual a primeira parte? Conceitos e coeficiente de solubilidade. Exatamente a solubilidade que a gente já falou hoje. Qual a segunda parte? Concentração das soluções. Não é difícil, mas o número de concentrações é grande. Então, são muitas informações. Você tem que ter paciência em relação a isso. E o terceiro, onde tem os problemas mais difíceis, é diluição e mistura. Principalmente na mistura com reação, que a gente chama titulação. Então vamos lá na sua cabecinha. Organizem soluções. Primeiro, conceitos e coeficientes de solubilidade. Segundo, concentração das soluções. Terceiro, diluição e mistura. Ok? Vamos lá? Firme. Vamos embora. Fazer a transição. Vamos passar aqui, ó, para vocês. E vamos ver. Tá feito? Vamos ver. Soluções. Primeiro conceito. O que é uma solução? É uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias. Só isso. Nada mais. Toda mistura homogênea pode ser chamada de solução. Mas acontece que os problemas, eles estão sempre voltados para as soluções líquidas. É verdade, mas não quer dizer que as outras não sejam. Então, olha o conceito. Primeiro caso, eu tenho uma solução líquida, que é o mais comum. Segundo, uma solução gasosa. Você sabe que a mistura de gases, no nosso conceito, no nosso parâmetro, sempre é homogênea. E a mistura sólida. Você tem ouro com outro metal qualquer, nunca ele está puro, tá certo? Então você vai ter
uma mistura, e essa mistura é homogênea. E se é homogênea, é uma solução. Então, vamos ver. Qual é o conceito de soluções? Solução é uma mistura homogênea. De quê? Qualquer estado físico. Líquido, gasoso e sólido. Vamos lá? Uma solução é formada basicamente por um solvente e um ou mais solutos. Notem essa questão de um ou mais solutos. Em geral, a substância com o menor número de partículas na solução é chamada de soluto. E a substância com o maior número de partículas de solvente. Solução, solvente, mais soluto ou solutos. Como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai passar para vocês isso? Bem, é mais ou menos assim. Eu tenho um becker, acho que todo mundo está vendo que aqui na minha mão tem um becker, e dá para notar que tem água. Aí eu coloco um pouco de açúcar, agito. Então, um pouco de açúcar. Ficou uma mistura homogênea. Qual o solvente? A água. Qual o soluto? O açúcar. Mas se eu pegar a mesma solução que tem água e açúcar e colocar um pouquinho de sal, também vai se dissolver. Qual o solvente? A água. Quais os solutos? O açúcar e o sal. Então, soluto, vou botar aqui o becker, tá certo? Soluto pode ter muitos. O atmosférico, qual é o solvente? O nitrogênio. A gente vai ver, tem uma questão que fala exatamente nisso hoje. Ok? E quais os solutos? Os outros gases que estão lá. Então, em relação à quantidade. Embora nas soluções líquidas, independente da quantidade, quando você for fazer os problemas numéricos, sempre você vai considerar a água como sendo o solvente, mesmo que ela não tenha o menor número de partículas, o maior número de partículas. É o que ocorre, que já caiu em prova diversas vezes. Ácido sulfúrico a 98%. 98% é assim, é uma relação é como se fosse 2% de água e 98% do ácido. Então tem muito mais ácido do que a água, mas na hora de fazer os problemas, o soluto é o ácido. Então a água, solvente universal. Não esqueçam disso. Vamos lá, fazendo a nossa transiçãozinha, a gente tem o seguinte, ó. Nas soluções em que a água está no estado líquido, ela é considerada solvente universal. A água dissolve tudo? Não. Claro que não. Ela não dissolve substâncias apolares. Então, por que ela é chamada solvente universal? Porque ela dissolve a maioria. Então, esse termo usado não foi por mim, nem por outro professor da aula de química. É uma coisa antiga e foi exatamente definido pela IUPAC. Água solvente universal. Solvente universal não quer dizer que vai dissolver tudo. Ah, eu tenho óleo em casa, coloco na água. Ela é solvente universal? Não, porque ela não dissolve. Mas se ela dissolver, é considerada solvente universal. Uma solução só poderá apresentar um solvente, embora apresente um ou mais solutos. Uma dada solução tem a mesma composição química, as mesmas propriedades químicas e as mesmas propriedades físicas em todas as suas partes. Isso quer dizer o seguinte, se você tem uma solução ou uma pseudo-solução em que você percebe as fases, então já não é mais uma solução. Porque a solução ela tem que ser completamente homogênea. Qualquer parte que você pegue. Um exemplo que sempre eu gosto de dar é suco de cajá. Quem gosta? Eita, é bom ou não é? Diga aí se é. Você pega suco de cajá, bota numa jarra. Aí espera um certo tempo. Almoço na sua casa, sua mãe, não sei o que, lhe preparando, o pai, não sei o que, né, irmão, e todos lá. Aí foi feito um suco de cajá porque você gosta. Aí colocou lá na mesa. Mas passou um tempinho para chegar a comida e tal. Aí você percebe que o suco de cajá tem uma espumazinha em cima. Opa! Já não é uma solução, porque são fases diferentes. Para ser solução, tem que ser homogênea em todas as suas partes. Se você pega da superfície, se você pega no meio, se você pega abaixo, ok? Mas tem que ser homogêneo em todas as suas partes. Entendido? Então, isso aí é que explica esse texto. É o que está aí, ó. Vamos ver.
Exemplo, água mais sal. Qual é o solvente? A água. Aí no caderno tem para você preencher, você coloca o que está de vermelho. Água, solvente universal. Qual é o soluto? O sal. Aí você diz, bem, mas água e sal nem sempre é homogênea. Aí é a questão da linguagem. Se você está numa prova e ele diz água com sal, então você já admite como sendo homogênea. Por quê? Porque se ele quiser se referir a uma mistura que não é homogênea, ele não vai dizer água mais sal, ele vai dizer água mais excesso de sal. Ele vai usar a palavra excesso. Mas se ele não usar, se numa mistura sólido-líquido existia a possibilidade de ser solúvel até um determinado ponto, então você já sabe que é uma solução. Atmosférico puro. Por que eu falo puro? Para não ter poeira, para não ter as impurezas normais de uma grande cidade e para não ter vapor de água. Essa análise é exatamente água pura. O ar puro, aliás, sem a água. Solvente, gás nitrogênio, porque é o que ocorre mais. 78%. Solutos, gás oxigênio e outros gases, numa quantidade menor. Então, essa ideia de soluto e solvente fica claro para vocês. Estado físico das soluções. É aí a linguagem utilizada. O estado físico da solução é determinado pelo estado físico do solvente. Água e álcool é uma solução líquida, porque o solvente, que é a água, é líquida na temperatura ambiente. Água e sal, solução líquida. Oi, mas não é um sólido? Mas esse sólido está no líquido. Então, o que prevalece é o solvente. Gás hélio mais gás nitrogênio. Solução gasosa. O que existir mais, nesse caso aí, pode ser um ou pode ser outro, mas está na forma de gás. Ouro 18 quilates, solução sólida. O que é o ouro 18 quilates? Teoricamente falando, 75% de ouro, 12,5% de prata, 12,5% de cobre. Ok? Existem outras variedades, mas a base é essa. Então, quem é o solvente? O que existe mais? Nesse caso, quem é que existe mais? É o ouro, é sólido, então solução sólida. Então, o estado físico depende disso. As soluções que conduzem a corrente elétrica são chamadas de iônicas ou eletrolíticas. E a condutividade ocorre porque apresenta cargas livres em meio aquoso. Nós já vimos isso no primeiro dia de aula. E nós vamos recordar. Primeiro dia de aula eu falei para vocês quais as condições para nós termos condutividade elétrica. Eu falei duas. Quais são elas? Elétrons livres. Qual a outra? Cargas livres. Onde é que você tem os elétrons livres? Nos metais. Qual o único metal que tem elétrons livres, ou seja, tem propriedades metálicas? É o carbono, nas suas formas holotrópicas, menos o diamante. Porque nas outras formas holotrópicas, sempre ele tem elétrons não compartilhados. Então ele cria aquela nuvem eletrônica, que ocorre no grafite, que ocorre no fulereno, que ocorre no grafeno. Então, esses elétrons, numa superfície, exatamente como os metais. Nas soluções, então, eu tenho cargas livres. Quando a gente chama solução iônica, porque ali existem íons, mas não quer dizer que a substância de origem fosse iônica. Não esqueçam, para formar íons em soluções, eu tenho duas formas. Primeira, ionização. Segunda, dissociação iônica. Quando é que eu chamo ionização? Quando a espécie de origem é covalente e a água quebra produzindo íons. Quando é que eu chamo dissociação? Quando a espécie de origem é iônica e em água produz os íons. HCl em água é uma solução eletrolítica, mas chama-se de ionização, porque o HCl é covalente. NaCl em água, dissociação, porque já existiam os íons. Não esqueçam, condutividade elétrica, elétrons livres ou cargas livres. As soluções que têm cargas livres, que é uma boa parte, uma parte considerável, é chamada de eletrolítica ou iônica. Vamos lá? Vamos ver aqui. Vamos embora. Olha aí, ó, quando fecha o circuito, a lâmpada acende. Se eu colocar
Sal de cozinha, acende. Se eu colocar HCl em água, no becker tem água, viu? Água pura, aí acende. Se eu colocar em açúcar, não acende. Então açúcar é o isolante, porque não produz as cargas. Bem, agora vamos para a base desse início de soluções, que é coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade, a gente já falou na aula de orgânica, solubilidade, a capacidade de se dissolver. Mas essa capacidade é limitada, principalmente quando é um sólido em um líquido. Por exemplo, sal de cozinha, eu consigo dissolver em 100 ml de água, mais ou menos uns 35 gramas de sal, ok? 100 gramas de água, eu consigo 35, em torno disso. Mas passou disso, já vai ter um excesso. Então, passou disso, ele precipita, ele sedimenta. Ele já fica uma partezinha aqui embaixo. Isso é o que se chama, tá certo, de sedimentação. Ou precipitação. A precipitação é mais usada especificamente quando tiver uma reação, ok? Mas é esse excesso. Por exemplo, se eu consigo dissolver 35 gramas de um sal em 100 gramas de água, se eu colocar 40 gramas em vez de 35, 35 vão ficar dissolvidas e 5 vão para o fundo do recipiente. Vai para o fundo do recipiente. Isso já aconteceu com todo mundo. Quando você começa a tomar café, quando você é criança, sei lá, começa a tomar café, aí às vezes você põe açúcar em excesso. Aí esse açúcar em excesso fica aquela camada de açúcar lá no fundo da xícara. Você colocou mais do que o normal, mais do que a capacidade de se dissolver. Então, o coeficiente de solubilidade é o limite na dissolução. Ok? Vamos ver? Em cima disso, nós temos aqui diversos exercícios. Ó, o coeficiente de solubilidade de um soluto é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em 100 gramas de água, numa determinada temperatura. Primeiro exemplo. Então, nós temos aí diversos exemplos que a gente vai julgar com vocês. O parâmetro de solubilidade é 100 gramas de água. Então, tem, numa determinada temperatura, o CS, coeficiente de solubilidade do NaI, iodeto de sódio, é 180 gramas em 100 gramas de água. Esse 100 gramas já é da água. Qual a massa de água de uma solução saturada que contenha 12,6 gramas desse sal? Bem, eu vou falar em saturada e insaturada, mas para esse problema você já tem uma noção. O que é a saturada? Até a palavra está ajudando. É aquele limite, chegou no limite máximo. Então a solução é saturada e contém 12,6 gramas do sal. Quanto será de água? Regra de 3 simples. A informação sobre o coeficiente de solubilidade é 180, eu consigo dissolver em 100. Se eu tenho 12,6 do sal, consigo dissolver isso em quanto de água? X. Então 12,6 vezes 100 por 180 dá quanto? 7 gramas de água. Ok? Então, se eu consigo dissolver 180 gramas em 100 de água, eu consigo dissolver 12,6 gramas do NaI em 7 gramas de água. Ok? Notem que é direto e você tem que analisar isso. Olhem direitinho, olhem mais de uma vez, mas uma coisa simples nessa primeira etapa de soluções. Exemplo B. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade, que eu já falei para vocês que é o limite, 34 em 100. Já falei que esse 100 é o parâmetro internacional de solubilidade, que é 100 gramas de água. Não precisa dizer, aí a questão fala, mas não precisa. Você já tem que admitir isso. A 20 graus Celsius. Tendo 450 gramas de água a 20 graus Celsius, note que a temperatura é a mesma, então não vai ter alteração em relação ao coeficiente, é o mesmo, com a quantidade em gramas desse sal, que permite preparar uma solução saturada dentro do limite. Então veja, com a informação dada, 34 gramas do sal é o que eu consigo dissolver em 100. Mas eu não tenho 100 gramas, eu tenho 450 gramas de água, então eu consigo dissolver X. Então 34 vezes 450 por 100. Quando dá isso, 153 gramas do sal. Repetindo. E a relação de aprender é repetir mais de uma vez, anotar, racionalizar, tentar fazer o problema sem escrever nada, só pensando, ok? Isso
torna sua mente bem ágil. Então, o coeficiente é 34 em 100, eu consigo dissolver quanto? 450, 153, direto. Ok? 2 segundos. Vamos lá. Observe o gráfico. Bem, mais uma vez eu tenho que chamar a atenção para vocês. Ok? Qual a atenção que eu tenho que chamar para vocês? É simples. Não existe prova do Enem. Não existe prova das particulares que não tenha gráfico. Esses gráficos podem estar presentes em química, em física, em matemática, em história, relacionando o percentual de um povo que um determinado comportamento. Então pode vir em qualquer coisa. Então você tem que aprender a ler esse gráfico. Existe aquele gráfico estilo pizza, que é como se fosse uma fatia de cada. É mais informativo. E o gráfico mais comum, que existe principalmente em matemática, física e química, é o gráfico num sistema cartesiano, x, y. Ok? Então você tem que definir bem quem é y, tem que definir bem quem é x, para poder fazer a questão. Então observe bem aí, ó. Olha esse gráfico. E esse gráfico é importantíssimo. Notem, o que é que eu tenho no eixo y? Gramas de soluto para saturar 100 gramas de água, como eu disse a vocês, sempre em água. O que é que eu tenho no eixo x? A temperatura. Então notem que a solubilidade, ela altera com a temperatura. Por isso é que quando a pia da sua casa está entupida, uma das formas de ajudar a desentupir é você ferver água e colocar água quente. Às vezes não é tão viável pelos canos de plástico, mas hoje em dia o cano é mais resistente. Então, você aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade. Então, eu tenho aqui 5 substâncias. De cima para baixo, nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio, cloreto de sódio e sulfato de sério. Sério é um elemento. De antemão, quero chamar a atenção para uma coisa. Das 5 substâncias dadas, e esse gráfico já caiu em prova diversas vezes, 4 delas, quando você aumenta a temperatura, também aumenta a solubilidade. Um pouco, mas aumenta. E uma delas, você aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Então, inicialmente, vamos trabalhar isso. E é um exemplo. Ó, primeiro, qual das substâncias representadas no gráfico apresenta maior solubilidade a 20 graus Celsius? O que é que eu faço? Eu peguei uma linha tracejada, e você pode fazer isso no seu caderno. 20 graus, que é a temperatura que ele colocou, e subir a linha. Se ele quer a maior solubilidade, vai ser no ponto mais alto. Quem é que está no ponto mais alto? Nitrato de sódio. Então veja no gráfico aí, que é interessante. Se em vez de maior solubilidade, eu perguntasse qual a menor solubilidade a 20 graus, quem é que está mais abaixo? A linha do sulfato de sério. Ok? Então é muito importante essa relação que você tem. E eu acho prazeroso fazer uma questão de gráfico. Essa interpretação, você olha e rapidamente você consegue definir e interpretar isso aí. Mas veja a técnica que a gente usou. Para achar a solubilidade, que está no eixo Y, eu fixei a temperatura no eixo X. Ok? Vamos para mais um. Qual das curvas representadas no gráfico apresenta um aumento da temperatura, uma dissolução exotérmica? Ora, vamos analisar. A maioria das dissoluções são endotérmicas. O que quer dizer uma dissolução endotérmica? É aquela que, ao absorver calor, e endo está dizendo exatamente isso, endo para dentro, ganhou calor, ao absorver calor, dissolveu mais, aumentou a solubilidade. Então isso, o aumento da solubilidade vai aumentar com a temperatura para o nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio e cloreto de sódio. Embora o cloreto de sódio discretamente, mais aumenta. Mas o sulfato de sério não.
Ao aumentar a temperatura, em vez da solubilidade aumentar, ela diminui. Isso é raro de acontecer. A maioria das substâncias, quando você aumenta a temperatura, você dissolve mais. Mas existem algumas que não. Por exemplo, o sulfato de cério. Dá para notar, caracteristicamente, a curva diminuindo quando você aumenta a temperatura. Então, não é um processo endotérmico. Ao aumentar a temperatura, a substância vai liberar calor. Então, dissolve menos. A dissolução é considerada exotérmica quando, ao aumentarmos a temperatura, a solubilidade diminui. Esse efeito é percebido no sulfato de cério. Então, olhem esse gráfico, olhem a resposta. 3 segundos para isso. Ok, passou. Vamos adiante. Qual a menor quantidade de água a 70 graus Celsius para dissolver completamente 45 gramas de sulfato de cério? Ora, olha a temperatura. Se eu tenho um gráfico, eu tenho que respeitar a temperatura. Então, quanto é que ele quer? 70. Olha o que foi que eu fiz. Fiz uma linha tracejada em 70. Olha aí que está em vermelho. E rebati no eixo Y. 70 graus. Encontrei a linha do sulfato de cério. E ela está exatamente em quanto? Em 10. Dá para notar aí, ó, 70 graus. O ponto que intercepta é exatamente o 10. Então, isso quer dizer que eu consigo dissolver 10 gramas de sulfato de cério em 100 gramas de água. Não esqueçam que esse eixo Y é para 100 gramas de água. Mas ele pergunta qual a quantidade de água que é capaz de dissolver 45. Regra de 3 simples. 10 está para 100, 45 está para X. Então, quem é o X? 45 vezes 100 por 10. Simplificando, 100 por 10 dá 10. 10 vezes 45. 450 gramas de água. Ok? Então, notem, pelo texto, eu vou ao gráfico. Através da temperatura, eu subintercepto a reta, que representa o sulfato de cério. Rebato no eixo Y e determino a massa e faço a regra de 3. Também muito fácil, muito simples. Treinem essa parte inicial de soluções. 3 segundos. Ok? Não esqueçam que vocês podem parar a gravação, vocês podem repetir quantas vezes você quiser. Esse já é um pouquinho mais complexo, porque ele joga com 2 temperaturas. Qual a massa de cloreto de amônio que se deposita quando se resfria com agitação de 80 para 30 graus, uma solução contendo 100 gramas de cloreto de amônio em 200 gramas de água? Bem, vamos ver uma explicaçãozinha para isso aí. Primeira coisa importante, ele quer saber a massa que deposita, não a que se dissolve. O que é que você tem que fazer? Você tem que achar a que se dissolve e ver a diferença da massa que foi dada. É como eu dei aquele exemplo do açúcar no café. Você vai colocando açúcar, dissolvendo, chega um ponto que não dissolve mais, então precipita. É aquele exemplo que eu dei a vocês. Se um sal consegue dissolver 35 gramas desse sal em 100 gramas de água, numa determinada temperatura, então, em vez de 35 gramas colocar 40, 35 se dissolve e 5 vai para o fundo, tá certo? Do recipiente. Então, o que é que eu tenho que fazer nessa questão? Eu tenho que achar quanto se dissolve para fazer a diferença. Mas eu vou dar uma dica quente. Os alunos se atrapalham muito nessa questão, porque ele deu dois valores para a temperatura, 30 graus e 80 graus. Vou dar uma dica quente para vocês. Quando houver um resfriamento, não se preocupem onde ele estava. Não se preocupem com 80. Só se preocupem onde ele chega, porque é ali que vai ter a precipitação. Ok? Então a dica é essa. Toda a conta que você for fazer é para o 30 e o 80. Não interessa quanto estava dissolvido, quanto não estava, não vai influenciar no problema. Desse tipo de problema. Então vamos ver a resolução. Olha aí, ó. Com a massa de cloreto de amônio que se deposita quando se resfria com agitação de 80 graus para 30, uma solução contendo 100 gramas de cloreto de amônio e 200 de água. Note que o parâmetro aí é a água. Resposta. Primeiro eu vou no gráfico.
vou para 30. Por quê? Porque é onde ele chega. Então, olhem aí que está uma linha tracejada em vermelho a 30 graus. Peguei essa linha até encontrar a curva do cloreto de amônio. Exatamente a questão. Rebati no eixo Y. Deu quanto? 40. Então, eu vou para a regra de 3. 40 é o coeficiente de solubilidade, que é a massa que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Então, eu tenho 40 gramas de cloreto de amônio em 100 gramas de água. Mas a massa de água que foi dada não é 100, é quanto? 200. Então, se eu tenho 40 e 100, quanto eu vou ter em 200? Claro que é o dobro. Então, 200 vezes 40 por 100, 200 por 100, 2 vezes 40, 80. Então, eu achei 80 gramas de cloreto de amônio. E o que foi que eu achei? Porque não adianta você estar fazendo conta, estar encontrando o número, sem saber o que está fazendo. O que foi que eu achei? A massa dissolvida. Quer dizer, vamos interpretar. De acordo com o gráfico, a 30 graus Celsius, se eu tiver 200 gramas de água, em 200 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 80 gramas do cloreto de amônio. Essa é a quantidade máxima. Mas ele não quer saber a quantidade que se dissolve, ele quer saber a quantidade que se deposita. Ora, o que é que eu vou fazer? No texto, tem dizendo que ele partiu de 100 gramas do cloreto de amônio. Na conta, eu encontro, de acordo com o gráfico e o coeficiente, eu consigo, em 200 gramas, dissolver apenas 80. Então, em 200 gramas de água, eu consigo dissolver 80. Mas a massa não foi 80, foi 100. Então, qual a massa que deposita? Vou chamar de Y. Vai ser o 100, que foi dado inicialmente, menos 80 que se dissolve. E dá quanto? 20 gramas. Então, a massa depositada, 20 gramas. Olhem direitinho essa questão. E, na minha opinião, passe aqueles 3 dias, 4 dias, 5 dias e tentem resolvê-la mais uma vez. Porque a maioria dos alunos não consegue fazer. E você vai fazer, tenho certeza absoluta. 3 segundos. Questão linda, essa questão é linda. Vamos lá? Ótimo. Para finalizar, nós temos as soluções com o coeficiente de solubilidade. Ok? De acordo com o coeficiente de solubilidade, as soluções podem ser insaturadas, saturadas e supersaturadas. Insaturada, a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente. Saturada, chegou no limite, e supersaturada quando passa um pouco. Nós trabalhamos para os cálculos do coeficiente, geralmente com as soluções saturadas, certo? É como se eu tivesse uma sala de aula com 50 bancas. Se tiver 50 alunos, sentados em 50 bancas, está saturado. Se tiver 50 bancas e 45 alunos, ou 40 alunos, está insaturada, porque ainda não atingiu o limite. Se eu tiver 50 bancas, 50 alunos sentados e um sentado no chão, é como se fosse uma solução super saturada. Por que eu dei esse exemplo de sentado no chão? Porque não é comum você passar um ano numa escola sentado no chão, de forma nenhuma. Aí você remonta isso para as soluções. Não é comum uma solução supersaturada. Ela só é conseguida através de artifícios. Ok? Então, as soluções supersaturadas são obtidas através da técnica específica de aquecimento e resfriamento lento. Veja bem, você já viu que a dissolução depende da temperatura. Então, vamos imaginar que numa determinada temperatura eu consiga dissolver 20 gramas de um soluto em água, no máximo. Aí eu aumento essa temperatura. Aí eu coloco mais meio grama. Aí consegue se dissolver. Então eu tenho 20,5 gramas. Aí o que é que eu faço? Eu resfrio lentamente. Aí chega na temperatura que estava e esse meio grama que tem a mais ainda consegue ficar dissolvido. Então, é o que a gente chama de solução supersaturada. As soluções supersaturadas são obtidas através da técnica específica de aquecimento e resfriamento lento. As soluções supersaturadas são instáveis, podendo, por adição de um pequeno cristal de soluto ou ação mecânica, precipitar um excesso de soluto.
É mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que aqui fosse um tubo de ensaio e aqui eu tenho uma solução. Ela é super saturada, então não esqueçam, se ela é super saturada, ela tem um pouco mais do que poderia ter. Então eu tenho que ter um manuseio muito lento. Se eu chegar aqui e fizer assim, só isso. Então esse excesso precipita. Então são soluções instáveis. Bem, voltando, vamos ver, nós estamos 1h45, quer dizer, um tempo ideal para esses dois assuntos, sem correr. Não esqueçam que soluções, 3 partes. Estudem bem cada uma delas separadamente para você formar o conjunto. Para construir alguma coisa, nós temos que construir bem essas partes. Primeira parte, conceitos de solução e coeficientes de solubilidade. Segunda parte, concentração das soluções. É o que a gente vai ver na próxima aula. E a terceira parte, diluição e mistura. Vamos com calma, vamos com muita paz, muito amor, muita esperança, muita força, que a gente chega lá. Façam as questões, mandem para mim. Aqueles alunos que tinham enviado dúvidas e eu não respondi, mandem mais uma vez, que a partir de agora eu já estou disponível para responder. Durante esse período, a monitoria estava atendendo a todos. Então, me preocupei, mas não tanto. Mas acontece, tá certo que vocês estavam sendo bem assistidos. Mas acontece que tendo duas frentes fica mais fácil. Quem quiser mandar, pode mandar para vocês. Ok? Beijo no coração, muita paz e até a próxima.